Bom dia a todos, que a graça e a paz esteja com todos, amém? Hoje nós temos aqui o Marcos, né? Marcos Paul, a Gladys, a Gabi também. Marcos, vou pedir para o Marcos vir aqui. Gladys, pode dar um tchauzinho aí para o pessoal te ver, a Gabi também. Tem gente que gosta de ficar de pé, eu sei que as mulheres têm vergonha, eu morro de vergonha também. Fica de pé aí é ruim, né? Então, estão ali, são uma família muito querida, eles são missionários da Universidade da Família. O ministério deles é trabalhar com famílias, ministrar na vida de famílias, né, treinar líderes para trabalhar com famílias. Então, nós queremos agradecer pela presença de vocês, nós gostaríamos de orar e nós vamos ter a graça do Senhor de tê-lo compartilhando a palavra do Senhor. Então vamos orar? Querido Deus, queremos te louvar e agradecer por podermos estar aqui na tua casa, na tua presença. E, querido Deus, queremos te agradecer também, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala. E eu creio que o Senhor deseja falar com cada um de nós, através da tua palavra nesse momento. E usa, Senhor Deus, a vida do Marcos, que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê graça, que o Senhor o use, Senhor Deus, com poder, através da tua palavra, que o teu Espírito esteja sobre o teu filho e que ele ministre aquilo que vem do teu trono, Senhor. E que a tua palavra também possa encontrar um lugar em nossa mente, em nosso coração, mesmo que seja contra nós, mesmo que, Senhor Deus, nos incomode, mesmo que, Senhor Deus, não seja do nosso agrado, mas que a tua palavra possa falar ao nosso coração, porque nós cremos que a tua palavra, Senhor Deus, nos transforma, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos molda segundo o teu querer. Então assim nós oramos, agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, querido. Graça e paz, queridos. Vem cá, minha esposa. Vou chamar ela aqui para dar um oi para vocês também. Graça e paz, queridos. Que alegria estar aqui. Obrigado, pastor Paulo, pela oportunidade que nos deu. Estamos muito felizes de poder participar esse final de semana com vocês e em família, né? Que não é algo que a gente consegue sempre trazer Gabi conosco. E esse final de semana deu certo, ela aceitou faltar na sexta-feira, que é um desafio grande para ela também, Gabi não gosta de faltar. Mas eu estou muito feliz, meu coração está muito grato a Deus pelo carinho de vocês. É uma igreja muito amável. Obrigado, Sandra, seu esposo. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela maneira como nos receberam aqui. Nós nos sentimos muito amados aqui, viu? E antes do Marcos começar, e eu não quero tomar muito tempo da palavra, eu só queria falar de alguns livros para vocês. Nós temos trabalhado com homens e mulheres, Marcos mais fortemente com homens, e quando possível consigo trabalhar com as mulheres. E o ministério que Deus tem nos confiado dentro do CMN, para as mulheres, é o Mulher Única, um livro que eu tenho um carinho muito grande, porque eu tenho visto grandes transformações da parte de Deus na vida das mulheres com a leitura e com o curso também. É um livro que vai abordar singularidade, submissão, perdão, como se posicionar diante das frentes, mitos para o casamento, para as meninas que ainda são solteiras e que acreditam em algumas coisas que não são reais, ou mulheres que às vezes já estão anos casadas e que acreditam que ainda vão mudá-lo completamente, ou que ele vai ser diferente. E eu gosto muito desse livro porque o Edwin e a Nancy trabalharam exatamente isso. Qualquer mudança que tenha nele, eu preciso mudar primeiro, ok? Eu tenho que estar disposta a mudar a quantidade que eu quero que ele mude. E às vezes a gente acha que não precisa, né? Só ele precisa mudar, só ele é o errado. Eu não, eu sou perfeita. E nós temos visto a ação de Deus, a abertura, né? Teve uma aluna nossa que fez, rapidamente, queria compartilhar com vocês, que fez esse curso, e ela durante 18 anos acreditava que por o esposo não ser cristão, somente ela tinha o conhecimento dentro de casa. Ela comprava, ela vendia, ela fazia, ela mandava nos filhos, porque o marido não era cristão, ele não tinha que optar em nada. E quando ela fez o curso e entendeu na aula de submissão, que o texto é claro, né? Em Pedro, que mesmo que ele não seja cristão, a submissão é a mesma. Ela foi para o quarto, teve um tempo com Deus, orou, esperneou. Eu creio que foi mais ou menos como uma luta, né? De Jacó e o anjo. Ela abriu a porta do quarto, chamou ele e disse: eu quero te pedir perdão. Durante 18 anos eu errei. Marcos falou muito ontem que o primeiro passo é o arrependimento, e foi o que ela fez. Ela falou: a partir de hoje você é o sacerdote, eu devolvo a chave da casa para você.
E a partir daquele momento, vocês sabem o que aconteceu? Ele se converteu. A atitude dela, a mudança dela gerou mudança nele. Coração em Queda Livre vai contar a história de Rebecca Lyons e como ela conseguiu vencer a depressão, um mal que tem assolado, né, nosso momento, essa geração. Livro fantástico que vai falar sobre depressão, solidão, dor, como atravessar isso. Casado a essa altura, de Jeff Hidden, exatamente para pessoas solteiras. Nós participamos de um treinamento no estado de Santa Catarina, e tem uma menina que eu tenho um carinho muito grande, que é a Aninha, que a gente chama, e ela já é uma menina com 36 anos, ainda não casou. E quando chegou no final do treinamento, eu dei para ela de presente, falei, Aninha, queria que você desse uma olhada nesse livro, lesse. Eu dei para ela no sábado à noite, domingo de manhã nós pegamos a estrada de Brusque a Joinville, são mais ou menos 11 horas, e antes de eu chegar em casa, ela tinha me passado uma mensagem, eu terminei o livro agora, é fantástico. Perdão, de Brusque a Pompeia, perdão, de Brusque a São Paulo, Pompeia. Ela disse, Gledes, é fantástico esse livro, tinha muitas coisas que eu me sentia pressionada. E eu gostei tanto do livro que eu quero fazer um curso com os nossos jovens que ainda não se casaram. Então, é um livro muito bom que vai tratar essa área. E um livro que Gabi participou de um discipulado... Gabi participou de um discipulado, Como Amar os Outros, baseado em 1 Coríntios 13. Vai explicar para as crianças pré-adolescentes como amar os outros. São várias histórias curtas que falam sobre o amor. Ok? Nós não somos vendedores, como o Marcos colocou, mas são livros que têm edificado as nossas vidas, que nós temos visto uma repercussão, por isso que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Deus abençoe e mais uma vez, muito obrigada. Amém. Só pegando o caminho dela, vou falar do livro que eu mais gosto da UDF, que é O Homem ao Máximo. Como maximizar os seus potenciais. Esse aqui é o curso base, né, o primeiro curso para homens ao máximo. Deus moeu a minha vida quando eu fiz esse curso. Deus literalmente moeu mesmo, irmãos. Foram 12 semanas que eu apanhei muito e eu achava que eu era homem, né, pastor Paulo? Mas quando a gente se compara a esse nome, a esse maior homem que é Jesus, a gente entende que a gente precisa muito crescer. E esse curso transformou minha vida. Esse aqui é um devocional específico para homens, na linguagem de homens, trabalhando com homens, certo? É raro você encontrar um devocional, ok, para homens específico. Esse aqui é Na Estrada, é um devocional específico. E esse aqui que trabalha as 3 áreas do casamento, a comunicação, certo? O homem tem dificuldade de se comunicar, principalmente em casa. Ele se comunica com o cliente, com todas as coisas, mas em casa tem dificuldade. A cabeça do homem e da mulher em relação ao sexo são completamente diferentes, certo? Ele vai abordar isso e ele aborda também um pouquinho sobre finanças, ok? Queria que você, se pudesse, por gentileza, ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto de Isaías, capítulo 61. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. Isaías, capítulo 61. Quer dizer que é a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida, tá? Pregar 2 vezes a mesma mensagem. Ok. Tudo tem a primeira vez, né? Isaías 61:1 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Pai, ainda na Tua presença, eu peço que o Teu Espírito Santo traduza e coloque as Tuas palavras nos meus lábios e que possa ser de uma forma simples, Senhor, levando-nos a um relacionamento mais íntimo com o Senhor e que nós possamos ser esse versículo aqui, Senhor, que nós possamos ser esse texto, cheios do Teu Espírito Santo, para proclamar as boas novas do Senhor Jesus, através de nossas palavras, de nossas ações, de nossa postura, de nossa conduta no dia a dia. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, queira estar assentados.
Queria mais uma vez agradecer ao pastor Paulo Emori pela confiança, a Noemi pelo carinho e também pela confiança, ao Lucas e a Isa, que são muito especiais, muito amados, a vontade de levar eles junto com a gente. Obrigado também, né? Transmito um abraço ao Milton e à Eugênia, que são muito especiais, ao paizão lá, né? Obrigado por estar orando, intercedendo pela gente. Eu vou repetir o que eu falei pela manhã, né? Ministério de oração não é uma coisa de terceira idade, ok? A oração precisa fazer parte da minha e da sua vida sempre, todos os dias. Paulo escreve assim: orai quando tiver com vontade ou com problema. É assim que está escrito lá? Orai sem cessar, em todo o tempo. Oração é relacionamento. Bom ver também aqui o André, a Aline. Acertei. Bom ver vocês. E a mãe que gerou o André, né? Ontem ela estava toda orgulhosa, né? Eu fiz, né? Depois a gente tem que falar um pouquinho sobre orgulho, né? Brincadeira. Brincadeira. Muito obrigado. A Gléia já olhou assim para mim já, ó. É brincadeirinha, sabe? E eu queria agradecer o carinho dessa igreja. É muito bom estar aqui. A todos, né? Eu conheci o Edson eu vou levar ele para a Pompeia. Cadê o Edson? Já foi? Né, Jó? Nós estamos aí tramando umas coisas, né, Jó? Quem sabe dá certo, né? Mas não vamos entrar em detalhes. Ok. Esse texto aqui, queridos, eu queria discorrer um pouquinho sobre ele, porque ele começa dizendo assim, né? O Espírito do Senhor estava sobre mim. E a Bíblia diz lá no começo de Gênesis, falando que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Deus é Espírito, e Ele quer que nós sejamos cheios da sua presença, cheios dEle, porque quando nós somos cheios dEle, a nossa vida tem um sentido completamente diferente. Por isso que é necessário que eu e você nasçamos de novo para Deus, né? Então essa característica nossa muda, a nossa vida tem um novo sentido, por isso que é chamado de conversão. Eu me converto ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. E aí acontece o que aconteceu, que o próprio profeta Isaías menciona: o Espírito de Deus está sobre mim. Então aí, a partir do momento que o Espírito Santo está sobre mim, aí eu vou pregar as boas novas, eu vou restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade, vai ser abertura de prisões, apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar os tristes, a trazer um vestido de louvor em vez do espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ou seja, não tem como tudo isso acontecer se eu não for cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do conhecimento do Senhor Jesus. Eu estava ouvindo na sexta-feira, quando a gente estava vindo de viagem, né, o Todd White estava falando sobre quando a gente vai ler a palavra, a gente não deve ler a palavra para ensinar alguém ou para ministrar alguém, mas ele diz assim, para se tornar a palavra. Eu achei tão interessante quando ele colocou aquilo, né? Ele falava, você tem que ler a Escritura para se tornar ela. E eu achei fantástico isso, porque traz um sentido diferente para o que nós vamos ler a palavra. Então, quando eu e você vamos ler, eu preciso ser, certo? Então, quando a gente fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, eu quero ser isso. Eu quero ser completo, eu quero estar cheio de Deus. A ponto, uma vez eu ouvi um pregador falando que a gente precisa ser que nem uma esponja molhada. Aonde você encosta, você molha, você influencia. Ou seja, a presença de Deus vai tocando a vida das pessoas pelo meu caminhar, pelo seu caminhar, pela nossa conduta no dia a dia. Ok? Então eu queria trazer um pouquinho sobre isso. Ele começa o texto do Espírito de Deus está sobre mim. Agora o Espírito de Deus está sobre mim. Para o quê? O que significa isso? O quanto que isso é importante para mim e para a sua vida? Qual é o motivo e o propósito de sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Jesus Cristo lê esse mesmo texto lá em Lucas capítulo 4, falando, o Espírito de Deus está sobre mim. E ele já poderia ler isso, ele poderia falar isso, por quê? Porque quando ele foi batizado, João batizou, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e ele foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, o ser cheio do Espírito Santo nos faz
acontecer aquilo que a Miriam falou. As pessoas enxergam algo diferente em nós. Certo? Ou seja, a minha conduta e a tua conduta, ela muda, porque a presença do Senhor Jesus está em nós. Então, o amor do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, a compaixão do Senhor Jesus, a ternura do Senhor Jesus, a firmeza do Senhor Jesus, a convicção do Senhor Jesus, todas as características que habitam em Cristo Jesus, vai habitar em mim e em você. Assim, Deus é amor. Mas a Bíblia também fala que Deus corrige aquele quem ama. O que é corrigir? É trazer de novo. Você saiu da rota, vamos corrigir para colocar novamente na rota. Ou seja, uma correção de caminho para a gente poder alinhar. E eu quero trazer algumas pessoas da história que foram cheios do Espírito Santo. Porque nós nos estamos aí remetendo, né? Estamos no mês de abril, né? Terminamos aí a Páscoa. Eu amo falar sobre a Páscoa, né? Porque se existe uma coisa que eu e você precisamos refletir e pensar, meditar, é sobre a Páscoa. Porque a Páscoa, ela é um memorial para nós todos. A Páscoa no Velho Testamento, ela estava dizendo que o povo foi liberto do Egito, da escravidão. Estava falando, vocês foram libertos da escravidão. Então vocês foram livres da morte através do sangue do Cordeiro que foi espargido nos umbrais das portas. Então Jesus traz agora a nova Páscoa, também baseada em sangue, agora só que é no sangue dele. E novamente nós estamos dizendo que nós somos livres da escravidão do pecado, para sermos em Cristo, livres para viver a vida de Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. Então isso começou lá no Velho Testamento. José, filho de Jacó, escravo, vendido como escravo pelos seus irmãos para o povo do Egito. Não sei se você sabe, mas na Bíblia o Egito significa um mundo. José significa Jesus e Faraó significa Satanás. Ou seja, José foi vendido para habitar no mundo, no Egito. E ele foi lá, só que o pai dele, Jacó, introduziu, inculcou, colocou dentro do seu coração o amor a Deus, as características de Deus, os princípios de Deus. E José foi vendido como escravo, foi o melhor escravo, por isso que eu falei que a firmeza também por Deus é amor, Deus é graça, Deus é compaixão. Mas Jesus também chegou no templo e quebrou tudo lá, irmãos. Chegou lá e jogou tudo para fora, aquelas mesas de cambistas e vendedores. O que vocês estão fazendo na casa do meu pai? E ele quebrou o negócio tudo lá. Ok? Ao mesmo tempo que ele está andando por um lugar e vê a viúva chorando a morte do seu filho. E a Bíblia diz que o seu coração se constrangeu, ele parou o velório e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então Jesus tem essas características, ou seja, eu e você tem momentos que temos que ser firmes e convictos daquilo que nós cremos, ok? E José, por essa convicção e por não pecar contra Deus, é jogado na prisão. Ele sai de um posto bom, ele era líder dos escravos todos, então ele já tinha uma regalia, ele já tinha alguns benefícios que ele conquistou pela sua postura, pela sua integridade, pela sabedoria que habitava nele, mas de repente ele é colocado em xeque. Certo? Ele era um cara bonito, a esposa de Potifar deveria ser uma mulher muito bonita, só que ele preferiu ir para a cadeia do que pecar contra Deus. Eu não sei quantos anos ele ficou lá, mas quando Faraó teve aquele sonho das 7 espigas magras, das 7 espigas gordas, das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, que estava representando 7 períodos que iriam acontecer, todos os sábios do Egito não conseguiram decifrar o sonho. Mas José, por que ele decifrou o sonho? Olha só o que diz a Bíblia. O conselho, ele decifra o sonho, e além de decifrar o sonho, ele dá um conselho a Faraó, de quais são as estratégias que ele podia fazer para que o reinado não sofresse. Ele diz assim, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porém,
homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Então José sai lá de preso para governador. Ele não tinha QI, quem indica, certo? Ele não tinha um favorecido, não tinha alguém que fosse indicar ele, alguma coisa que fizesse um caminho para colocar no posto, mas ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Ou seja, se eu e você formos fiéis a Deus, Deus pode tirar você de um posto muito simples e te colocar num posto que você nem imagina, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o meu e o teu pensamento. Nós somos limitados, mas Deus tem algo muito maior para nós, muito maior. Só que as promessas de Deus para a nossa vida, tem algumas promessas, irmãos, que são incondicionais. Não importa o que a gente faz. Por exemplo, Jesus prometeu que vai vir buscar a sua igreja. É incondicional. Ele vai vir buscar. Se eu estiver pronto ou não, Ele vai vir. É incondicional. Ele vai vir buscar a sua noiva. Vai ter a festa do Cordeiro. Vai ter as bodas do Cordeiro. Certo? Vai ter aquela festa e eu quero estar lá. Ok? Agora, eu preciso me manter fiel. Eu preciso continuar seguindo Cristo. Para que quando a trombeta soar, eu escute. E eu possa ir morar com Ele para sempre. Então é incondicional. Agora, a maioria das promessas de Deus para nossas vidas, elas são condicionais. Então Ele espera de nós fidelidade. Ele espera de nós uma resposta em relação à sua verdade. Ele espera de nós que nós acreditamos no que está escrito. E aí Ele se compromete com a sua palavra. E Ele nos leva para lugares que a gente nem imagina. Eu estava compartilhando no culto da manhã. Né, dois Zé Ruela lá de Joinville. Certo? Trabalhando em ferramentaria. Ficava dentro de um galpão o dia inteiro. Hoje nós já tivemos o privilégio de conhecer todos os estados do Brasil. Deus os levando para vários lugares. Nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca queria estar integrado na obra de Deus, irmãos. Era um sonho do meu pai, o meu pai que orava. Eu amava a ferramentaria. Eu amava, eu fiz faculdade de mecânica, eu amava trabalhar, eu amava fazer molde de injeção. Eu amava, mecânica para mim, eu acordava de madrugada, irmãos, não tinha sono. Eu pegava a moto e ia para trabalhar. Eu era apaixonado pela minha profissão. Nunca foi um peso para mim o meu trabalho. Eu não lembro de dizer assim, meu Deus, é segunda-feira. Sabe? Então, a minha perspectiva, eu ia fazer outras faculdades, eu ia me aperfeiçoar ainda mais na minha área. Só que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. E é tão interessante, irmãos, que nesse período da minha vida, foi na final de 2009, a crise de 2008, 2009. E aí, bem no finalzinho da crise, eu fui demitido da empresa. Eu era apaixonado pelaquela empresa. Era uma empresa pequena, de 30 funcionários, 30 e poucos funcionários. E eu exercia a função de supervisor lá. E eu me doava como se a empresa fosse minha. E chegou no final, o dono me demitiu. Me levou em casa ainda, né? Nós tínhamos um bom relacionamento. Marcos, sou obrigado a te demitir e tal. Me levou para casa, estava sem carro na época. E ele me levou. E aí eu fui trabalhar numa empresa em Brusque. Ele mesmo me arrumou um emprego em Brusque, né, para uma outra empresa. E, irmãos, o meu salário deu um upgrade enorme. Era uma empresa que eu nunca imaginava que eu trabalhava. Nunca tinha plano de saúde, agora tinha plano de saúde. Eu lembro que dava um brinquedo para as crianças, mas um brinquedo de qualidade no final do ano. Então nós estávamos vivendo assim meu salário super bom, perspectiva. Eu dava curso segunda, terça eu dava um estudo sobre finanças na igreja em Guabiruba, quarta eu dava curso, quinta era meu dia de folga, sexta eu dava curso e domingo de manhã eu dava curso. Eu dava 5 cursos por semana.
sabe? Estava envolvido na obra de Deus, intensamente. Em 6 meses eu estava já na sala da presidência da empresa, uma empresa de 1000 funcionários, sabe? Assim, Deus estava abençoando o meu trabalho, o crescimento, ok? Estava assim, perspectiva. No outro ano eu ia para a China, ia ficar não sei quantos dias lá na China, estudando, conhecendo ferramentarias na China, tudo perspectiva para ir. De repente, irmãos, eles me chamam e me demitem. Se você olha, está tudo certo. Poxa, trabalhando para Jesus, 5 vezes por semana. É bom, não é? Mais ou menos, né? 5 cursos. 3 cidades, dava Itajaí, 4 cidades, na verdade. Itajaí, Brusque, Guabiruba e Joinville. Ok? E agora eu sou demitido? Você vai entender, irmãos? Estou aqui trabalhando como escravo. Melhor escravo e agora vou para a cadeia. Tem sentido? Não tem sentido. E aí começou um processo que eu falo que é de hemodiálise na minha vida, que foi para tirar graxa do meu sangue. Sabe? E aí começou o processo para Deus nos trazer para dentro da Universidade da Família, que durou 2 anos. 2 anos. Foi dolorido, por quê? Porque eu estava teimando. O alemão é meio teimoso, né? Na verdade, alemão não é teimoso. Teimoso é quem teima com o alemão. Entendeu? Certo. E eu fiquei lutando com aquilo, porque eu falei, não preciso ganhar da igreja, eu posso trabalhar e continuar trabalhando como voluntário, não preciso. Mas só que Deus mudou tudo isso, eu não vou entrar por causa do nosso tempo, parece que vocês querem almoçar hoje. Mas o que eu queria dizer para você? Que Deus estava dentro de mim e da Gladys. Nós oramos, nós nos prostramos. Gente, não foi fácil. Eu saí de supervisor, fiquei 7 meses desempregado e voltei depois de 7 meses trabalhar como fresador CNC. Fazia 10 anos que eu não trabalhava. Foi quando eu comecei nessa área de máquinas computadorizadas. Deus estava me testando. Sabe, comecei a trabalhar em 20 dias. O dono me chama, não tinha perspectiva, não tinha prometido para mim, não tinha falado nada. Eu fui para trabalhar de fresador CNC. Em 20 dias ele me chama na sala e falou assim, Marcos, você pode assumir a ferramentaria? Eu comecei a crescer tudo de novo. Porque a gente tem que trabalhar como para o Senhor. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre mim e sobre você. Para fazer diferença. Eu queria dizer para você, você é o canal de Deus onde você está, não importa a sua idade. Se você tem 5, se você tem 15, se você tem 20, se você tem 50, se você tem 90. Aonde você é o José. Você é o Daniel. Você é o Misael, o Azarias, o Ananias. Você é Jesus. Aonde você é? E Deus faz isso tudo acontecer, porque Ele tem planos com você. Só que Ele quer testar eu e você. Até onde vai a nossa fidelidade? Até onde vai as nossas convicções? Porque a gente é testado nas nossas convicções, irmãos, nas dificuldades. Quando está tudo bom, está tudo bem. Mas Deus quer que a gente tenha posicionamento. Então, José foi esse homem que se posicionou e saiu lá de baixo para o maior posto que tinha depois do posto de Faraó no Egito. E na minha concepção, eu não tenho como provar isso para você, mas eu acho que o Egito foi mais rico da história na época de José. Porque a Bíblia diz que ele comprou os gados, ele comprou as terras, ele comprou as propriedades e por fim comprou as próprias pessoas. Porque na época de fartura, estava todo mundo curtindo, irmão. Os caras iam até assistir o jogo do Corinthians. Entendeu? Certo? Tinha até São Paulino lá, irmão. Tu acredita nisso? Flamenguista, já pensou? Sempre na carniça, né? Porque o urubu, né? Essas coisas todas. A minha esposa já está brigando comigo, né? Ou vascaíno, toda a vida de luto, né, gente? Coitado dos palmeirenses, que nunca amadurece, né? Está sempre verde. Porque na bonança, muitas vezes a gente deixa que o Espírito
Espírito de Deus haja em nós. Aí a gente acha que a gente é bom. A gente acha porque a gente é competente. Eu estou vivendo esse momento porque é por causa da minha competência. Porque eu sou um bom profissional. Está com a bola cheia. Tem que pegar às vezes daí o Espírito Santo tem que pegar uma agulha e dar um furinho para esvaziar um pouco. E dizer assim, espera aí, não é bem assim. O Espírito de Deus precisa fazer diferença em nós. Ele precisa agir em mim e em você. Para que eu e você possamos ser diferentes de tudo. Outro homem que foi cheio do Espírito Santo, Moisés. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar aquela terra do povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar o Egito, meu povo, vocês vão me adorar neste monte. E isso será prova de que eu estou com você. Ou seja, mesmo que você não se sinta capaz, o Espírito de Deus que está em você o torna capaz. É o Espírito, por isso que a Bíblia diz assim, buscar a sabedoria do alto. Por quê? Porque ela é perfeita, ela é agradável, ela é eficaz. A Bíblia diz, Tiago fala assim, aquele que quer sabedoria, peça a Deus, porque Deus a dá sem pedir nada em troca. Então, irmãos, para a sabedoria, eu e você temos que ser meio chupim mesmo. Peça a sabedoria, insista na sabedoria, porque a sabedoria é a própria presença de Deus. Provérbios fala no capítulo 1, no capítulo 2, também no capítulo 3, falando que nós temos que buscar como um tesouro escondido. Como se fosse Indiana Jones procurando um tesouro, certo? Você faz aquelas loucuras para buscar. Busque a presença de Deus. Moisés estava cheio da presença. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o seu rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Eu estava falando de manhã, eu tenho uma inveja santa de Moisés. 80 dias com Deus, irmãos. Só Ele e o Pai. Só Ele e Deus. 80, 40 mais 40. A própria presença de Deus alimentava Moisés. A graça, o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o monte fumegava, o monte tremia. Da presença de Deus. E Moisés foi tão cheio de Deus que o seu rosto brilhava. E a Bíblia diz que ele tinha que colocar a capa, que nem aquele moço está lá, né? Com a capinha da jaqueta, colocava a capa, porque as pessoas estavam assustadas do tamanho da presença de Deus. Ah, se eu e você formos mais cheios do Espírito Santo de Deus. Mais para frente, no mesmo livro de Êxodo, o Espírito de Deus nos capacita para o trabalho. Olha só o que diz a Bíblia. Disse então o Senhor a Moisés, estava no projeto da construção do tabernáculo: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Foi o primeiro Matrix, irmãos. Primeiro download. O cara foi cheio do Espírito de Deus. Se você for discorrer ainda mais o texto, ele diz, e eu também o capacitei para ensinar outros. Ou seja, aquilo que Deus me dá, Deus dá a você, não é para ficar só para nós, é para ensinar os outros. Porque a Bíblia fala que Deus deu sabedoria a Bezalel para ensinar os outros a ser artífices também. Por isso que quando a gente começa o texto de Isaías, ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim, e esse Espírito de Deus está para mim para quê? Para mim servir aos outros. Esse é o propósito de Deus. Ele quer nos capacitar, ele encheu do Espírito de Deus os seus discípulos, Jesus encheu os discípulos, e o que ele mandou? Vão lá, impõe as mãos aos enfermos, cure as pessoas, liberte as pessoas que estão endemoniadas, ou seja, ele capacitou para servir. E é isso que o profeta está dizendo para nós. As habilidades que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá, é para servir as pessoas. Esse é o propósito maior.
Jesus diz assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele veio para servir. E isso é maravilhoso. Aí vem Josué, depois de Moisés, e a Bíblia diz assim lá em Josué capítulo 1, de 5 a 9. Ninguém conseguirá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, e não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e meditar nelas todo domingo, para que você cumpra, é isso? Não? Não é todo domingo? Não? Tem certeza, irmã? Quando que é então? De dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, aqui dá um ponto, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou seja, ele começa o texto dizendo assim, ó, ninguém conseguirá resistir a você. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Porém, seja forte e corajoso. Medite na palavra de dia e de noite. Não tem como eu e você sermos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós não lermos e buscarmos e orarmos a Deus. Ele está falando, medita, porque então eu farei prosperar o teu caminho. Quando a gente fala de leitura da palavra, irmãos, não é no domingo à noite. O Edwin Cole fala no livro do Homem ao Máximo, dos ateus não confessos. Sabe o que é um ateu não confesso? É aquele irmão que pega o Espírito Santo aqui no domingo de manhã na porta, aqui na subida ali, não sei se você percebeu, tem uma casinha ali do Espírito Santo, certo? E tem várias Bíblias ali. Aí a pessoa entra no culto com o Espírito Santo e a Bíblia. Quando ele volta, ele deixa o Espírito Santo ali e a Bíblia ali, só vai lembrar de Deus quando de novo? No próximo domingo. Esse é o ateu não confesso. Porque Cristo Jesus, porque se eu estou cheio do Espírito de Deus, não tem como eu ficar longe dele todos os dias. Ele tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estar em oração, eu tenho que estar em agradecimento, eu tenho que estar em louvor e gratidão a Deus todos os dias. Então isso é muito importante, irmãos, porque se a gente fizer isso diligentemente, por isso que é um esforço, ele está dizendo assim, esforça-te e tenha bom ânimo. Um exemplo, você se esforça para assistir um filme 2 horas? A maioria de nós, não. Ainda mais se for um filme que a gente gosta, né? Vai lá ver o Avengers, né? Fica 2 horas, não é verdade? Ainda é o único filme que as pessoas ficam para ver aquela legenda toda. Né? Acaba o filme no cinema e todo mundo fica lá. Não, mas tem uma ceninha ainda. Ainda o cara está dizendo, calma, tem uma ceninha. E fica lá vendo aquelas letras todas. Meu, que show, né? Letra e letra. E não acaba mais, né, irmão? Né? Doido para ir embora, né? E a filha do lado. Pai, vai ter uma cena ainda. Né, filhota? E fica lá. Porque não tem esforço para a gente. É bom. Eu não estou dizendo que a palavra é ruim. Mas ela precisa muito mais de esforço. Porque ela vai muitas vezes contra aquilo que eu e você pensamos. Contra aquilo que o mundo pensa. Muitas vezes ela vai nos confrontar com as nossas atitudes, com os nossos hábitos.
Mas se eu e você queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que abrir mão dos nossos hábitos, permitir que Deus faça. Uma das coisas que eu tenho mais pedido para Deus, a gente conversa muito eu com a Gladys nas viagens, sabe, é para nós não atrapalharmos a ação de Deus na nossa vida. Às vezes eu fico perguntando para Deus, Deus, o que eu estou sendo teimoso? Porque quando o povo estava lá no Egito, irmãos, tinha 3 caminhos. Tinha um caminho que era 1 ano. Em 1 ano de caminhada você estava em Canaã. O segundo caminho, que foi o que Deus escolheu, era 3 anos. 3 anos. Estava lá. Só que o povo escolheu o terceiro caminho, ficar 40 anos no deserto. Qual que é o caminho que eu e você estamos tomando? E eu fico perguntando, pastor Paulo, será que eu não estou com a minha teimosia, com os nossos hábitos, com as nossas atitudes? Poxa, Deus tem uma Canaã para mim. Eu estou ali na beiradinha, eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, e eu fico rodando, dando volta no toco, e diz assim, rapaz, sai do trevo, sai da rotatória, pega a rua, sabe? Que nem se eu for para casa. Poxa, tem uma rua chamada Castelo Branco, certo? Não é boa de andar na Castelo Branco? Acho que é uma das melhores rodovias do país, né? Castelo Branco, a Bandeirantes, Ayrton Senna. São rodovias aí a 120 por hora, que você anda numa velocidade boa e rende. Mas daí eu decido, André, ir para a estrada de chão. Deus tem uma Castelo Branco para mim e para você. Deus tem uma Ayrton Senna, mas eu prefiro, não, eu vou, onde que tem a estrada de chão? Ele coloca lá, não, porque eu quero que fure o pneu, eu quero ficar na estrada, eu quero, sabe? Deus tem algo para mim e para você. Deus tem algo para nós, irmãos. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós precisamos ouvi-lo. E não somente ouvi-lo. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente ouve Ele, mas a gente não obedece. A gente não obedece. Às vezes Ele está falando assim, ore pela tal pessoa. Vai lá dar um abraço naquela menina. Só um abraço. Ele está dizendo para a gente algumas coisas para a gente fazer. Puxa, vai lá dar um pão para aquela pessoa. Sabe, a gente foi tão surpreendido, irmãos. Nós estávamos nos Estados Unidos na primeira vez. Eu estava 6 meses estudando inglês. Imagina como me comunicava bem, né? Cheguei para minha família, né? Avisamos que nós tínhamos chegado no aeroporto lá, né? Em Houston. E aí eles perguntaram: já usou inglês? Eu falei: já acabou tudo. Rapidinho. E eu queria muito comer com a Gladys no Chick-fil-A. Chick-fil-A é tipo um McDonald's lá. E o dono do Chick-fil-A é cristão. E ele não abre domingo. Porque domingo é o dia do Senhor. Ok? E só ele tem 300 e poucas lojas. Fora as franquias que ele tem para outras pessoas. E nós queríamos muito comer no Chick-fil-A. Aí nós estávamos indo de carro de Atlanta para Jacksonville. Daqui a pouco nós estávamos na highway e olhamos lá, Chick-fil-A. Falei, opa, vamos comer aqui no Chick-fil-A. Aí cheguei lá com o meu inglês master, né? The books on the table. Ok? E pedi o melhor lanche, né? Que ela tinha. E eu estava lá tentando, né? Conversar com a moça e tal. Daqui a pouco saiu uma mulher, assim, da mesa, veio até nós, perguntando o que a gente gostava de comer, o que a gente gostava e tal. E ela fez o pedido para mim. Fez o pedido para a Gladys, perguntou se a gente gostava de milkshake. Meu, foi tão difícil, irmãos. Perguntou qual que era o sabor, comprou um milkshake para mim, comprou um milkshake para a Gladys e pagou a nossa conta. Pense em 2 que sentou na mesa e começou a chorar, irmão. Porque nós nos sentimos cuidados pelo Senhor. Um país que você não conhece, uma língua que você não conhece. E Deus falando assim, eu estou cuidando de você. Eu perguntei para ela assim, você vai pagar a minha conta? Aham. Sério? Deus cuida de nós.
quanto que eu e você estamos buscando Ele. Ele tem surpresas tão agradáveis para nós. O problema é que a gente está tão enraizado, irmãos, nas coisas do mundo. A gente está tão enraizado na filosofia do mundo. O meu tempo já acabou, né? Nós estamos tão enraizados na filosofia do mundo, irmãos, que nós não acreditamos nesse Jesus ressuscitado. A gente deixa de acreditar no sobrenatural de Deus. Nós fomos compartilhar na casa dos amigos e ele falou assim, eu estou 18 anos nos Estados Unidos aqui, ninguém pagou nada. E vocês estão uma semana e já pagaram para vocês. Sabe, Deus quer surpreender a mim e você. Deus quer que você flua no seu espírito. Nós temos tido experiências com Deus tão gostosas, irmãos. Eu quero crescer nesse negócio. Sabe, nós estávamos lá em João Pessoa. Terminamos um treinamento, pastor Paulo. Chuva, irmão, mais chuva. Naquele final de semana, choveu mais de 200 milímetros em João Pessoa. E nós estávamos esperando a chuva passar. Todos os materiais, tipo os livros, né? A gente estava esperando a chuva passar para poder transportar até o carro, que é, sei lá, 50 metros, 70 metros. E chuva, mais chuva. Eu estendi a minha mão para o céu. Falei, Deus, para essa chuva para nós. Irmãos, não deu 30 segundos, a chuva parou completamente. Nós fomos lá, levamos o que levamos, gente, que é só para nós colocar as coisas no carro. E eu falei em voz alta, irmão, não foi? O pastor até falou assim, passa a mão em mim. Eu falei, não é eu não, é Deus. Sabe, nós entramos no carro e a chuva começou novamente. Por quê? Porque Jesus está vivo, irmão. Ele está vivo e Ele quer que você viva experiências com Deus. Que você acredite no sobrenatural de Deus. Eu fugi tudo aqui, irmão, foi tudo diferente. Tudo diferente, já vou concluir aqui. Certo? Mas Deus quer que nós sejamos cheios dEle. O Espírito de Deus está sobre nós. Ele quer que você desfrute dEle, que você compartilhe dEle, que você transmita Ele, e que você possa viver o sobrenatural dEle na sua vida em todas as áreas. Porque não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para o Espírito de Deus. E não há limite para um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Fique em pé para fingir que está acabando. Eu queria orar com você. O desejo do meu coração é que Deus coloque sede e fome dEle no seu coração, na sua vida. Que você sinta a fome dEle como nós sentimos fome da comida que a gente precisa todos os dias. Pai, eu estou na Tua presença e eu quero Te agradecer pela Tua bondade. Eu quero Te agradecer pela Tua misericórdia. Eu quero Te agradecer porque Tu enviou o Teu Espírito Santo a nós. Eu quero Te agradecer, amigo Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença. Obrigado porque Tu nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque Tu faz sentir em nosso coração quando nós estamos indo para o pecado, para o erro. Obrigado porque o Senhor dirige as nossas emoções, dirige as nossas habilidades, e o Senhor dirige o nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo. Obrigado, Jesus, porque Tu és ressuscitado, estás vivo e não nos deixou só e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado. Senhor, aguça em nosso ser a fome, a sede de Ti. Aguça em nosso ser o desejo de estar na Tua presença, fazer a Tua vontade, nos abdicar dos nossos eus, da nossa vida, dos nossos pensamentos, porque às vezes a gente chega diante do Senhor com a xícara cheia, achando que somos, achamos que sabemos pelas nossas convicções e deixamos de alcançar algo em Ti, deixamos de transpor, Senhor, o rio, o Jordão e chegar na nossa Canaã por causa das nossas teimosias, por causa dos nossos achismos. Livra o nosso coração do orgulho, livra o nosso coração da avareza, livra o nosso coração do pecado. Ó Deus, nós queremos nos entregar novamente a Ti. Porque nós queremos pregar o ano aceitável do Senhor. Nós queremos libertar os cativos e oprimidos.
Nós queremos ser teu canal na nossa geração para trazer, Senhor, a vida do Senhor Jesus para as pessoas. Pai, que Jesus não esteja somente nos nossos lábios, mas que Ele habite dentro do nosso coração de uma forma tão completa, que a gente não saiba fazer mais nada sem perguntar para Jesus. Eu oro isso e te peço, Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Intercede ao Pai, como está escrito na palavra, que o Espírito Santo intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Intercede ao Pai, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito. Derrame sobre nós o Teu Espírito. Derrame sobre nós o Teu amor. Derrame sobre nós a Tua compaixão. Enche o nosso coração de convicção e de coragem, para nós nos posicionarmos no meio dessa geração perversa e proclamarmos o reino do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço no teu nome. Amém. Vai embora não, Marcos, pode ficar aqui. Posso chamar a Gladys e também a Gabi para vir aqui? Nós gostaríamos de orar por vocês. Igreja, muito obrigado, né? Pedir para o pastor Nori orar. Vou convidar a igreja que estende a mão. Senhor nosso Deus, querido Pai, damos graças, Senhor, porque o Senhor é Deus, é Pai, Criador. Somos teus filhos, Senhor. Somos dependentes do Senhor. Eis aqui nós apresentamos a Ti esses teus filhos amados. Eles vieram aqui até nós, enviados por Ti, para a Tua igreja, para a nossa edificação. E nesse instante nós queremos rogar a Ti, que a unção do Teu Espírito Santo, este que encheu Jesus, aquele que habitou nele, Ele fez habitar também em nós. Venha também agora também habitar na vida dessa família. Então, Marcos, oh Jesus amado, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque o seu santo nome enche de tua glória. Enche de tua glória essa família, Senhor, para que ele possa ser um instrumento em tuas mãos, que a glória do Senhor manifeste através da vida dessa família e faça resplandecer a glória do Senhor à tua igreja. E assim nós queremos abençoar, que o Senhor conduza a vida deles. Agora eles vão estar de retorno para suas casas, para seu lar. Que o Senhor esteja acompanhando todos os passos, passo, metro e metro, para que ele possa chegar à casa de paz e possa também receber a graça de Ti. Abençoe a tua igreja, abençoe esse ministério deles e para que o Senhor faça sempre caminhar. Assim como tu disseste a Josué. Josué, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso e seja o caminhar deles. E assim nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus, né? Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Marcos, Gladys, a Gabi também por terem vindo. Pode se assentar. É só 2 avisos, né?